noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira webinar. Ao longo do ano nós planejamos outros encontros online e a nossa intenção é de aproximar vocês ao trabalho que a escola faz com as crianças, né? O intuito dessa webinar é tirar as dúvidas de vocês relacionadas ao ensino bilíngue, relacionado à proposta da escola, como funciona o ensino bilíngue. Caso vocês não tenham mandado suas dúvidas ao longo do mês, ainda dá tempo, vocês podem mandar aí pelo bate-papo. Tem um ícone na tela de vocês aí chamado bate-papo. E então vocês podem mandar as dúvidas que ao longo desse evento eu vou sanar as dúvidas de vocês. Espero que eu consiga sanar as dúvidas, né? Caso eu tenha dificuldades, com certeza eu vou responder posteriormente para vocês, ok? O evento ele está dividido em alguns momentos, né? E eu queria mostrar para vocês como que nós vamos seguir, tá bom? Vamos lá. Bom, então nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que é bilíngue, o que é uma escola bilíngue. Nós falaremos também da proposta da Grow Up, a diferença entre aquisição e aprendizado, as vantagens do ensino bilíngue, e aí nós falaremos as dúvidas, conversaremos um pouquinho sobre as dúvidas de vocês. Alguns pais já me enviaram as dúvidas previamente, mas como eu falei, vocês podem continuar enviando, tá? Que nós vamos respondê-las. A ideia é que seja um bate-papo bastante produtivo, que seja um bate-papo bastante legal, interessante para vocês, né? Com o intuito mesmo de vocês se sentirem mais seguros com o trabalho que nós fazemos aqui com as crianças, certo? Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é bilíngue. Quando nós temos o prefixo bi, ele já pressupõe a coexistência de duas coisas, né? Então, no caso da nossa escola, o bilíngue pressupõe-se o uso de duas línguas. Ao longo do nosso bate-papo, eu vou usar os termos L1 e L2, que se referem a português, sendo a L1, né, que é a língua materna, a língua que todos nós falamos, e a L2, que é o inglês, que é a segunda língua, certo? Então, caso eu fale L1, L2, vocês já sabem que nós estamos nos referindo ao português e ao inglês, ok? Mas vamos lá, o que seria uma escola bilíngue? Né? Eu coloquei uma definição aí para vocês e eu vou ler. É o ambiente em que se falam duas línguas, onde ambas são vivenciadas por meio de experiências culturais, em diferentes contextos de aprendizado. A escola bilíngue deve ter como concepção manter a identidade cultural brasileira e oferecer a possibilidade do domínio da língua estrangeira. Bom, o que tudo isso significa, né? Significa que dentro da nossa escola existe a interação de duas línguas, que seria o português
e o inglês. Então, a nossa escola é bilíngue. Então, nós usamos duas línguas aqui dentro da Grow Up. O português não é proibido aqui dentro, pelo contrário, ele faz parte da nossa rotina, né? E além disso, não somente a língua é utilizada aqui na escola, como também nós não deixamos de lado todo o aspecto cultural que o nosso Brasil, que o nosso país carrega, né? Então, nós sim utilizamos o inglês como a ferramenta, né? O uso dele acontece em maior parte do tempo, porém nós não desprezamos o uso do português. Então, nós ofertamos para as crianças a oportunidade de interação em ambas as línguas. Então, nós proporcionamos às crianças um ambiente em que elas podem interagir tanto na L1 quanto na L2, ok? Existe muita confusão, existe muita dúvida relacionada à escola bilíngue, porque hoje nós temos muitas ofertas, diferentes ofertas de bilíngue, né? Então, nós temos escolas, por exemplo, que aumentam a carga de aulas de inglês durante a semana. Ao invés de 2 aulas na semana, eles fazem 5 aulas na semana, ou eles fazem 8 aulas na semana. Existem escolas que ofertam o que eles chamam de projeto bilíngue, ou seja, se o meu filho faz o período pedagógico de manhã, à tarde ele faz o bilíngue, ele fica 2 ou 3 horas a mais na escola e faz o que eles chamam de projeto bilíngue, né? E existe o bilíngue de imersão. Essas são algumas das ofertas que nós encontramos aí, né, no mercado. E a dúvida é, o que a Grow Up oferece? Qual seria a nossa proposta, né? Vou mostrar para vocês, então, o nosso próximo slide. Qual que é a proposta da Grow Up? A nossa escola trabalha com o bilíngue de imersão. Então, nós valorizamos a vivência diária no idioma, de forma que nós permitimos à criança construir o repertório dela naturalmente, enquanto ela realiza as atividades pedagógicas ou enquanto ela realiza as atividades rotineiras do dia, né? Eu gostaria de ressaltar com vocês a expressão vivência diária e construir o repertório naturalmente. Porque é exatamente isso que acontece aqui na escola. As crianças, elas aprendem de forma muito lúdica, com música, com contação de histórias, com brincadeiras, com atividades focadas no desenvolvimento pedagógico, né? Mas a ideia é exatamente essa, que elas construam o repertório delas naturalmente, vivendo aquilo dia após dia. Então, aqui na Grow Up, a gente trabalha com a ideia de aquisição de língua. Porque a ideia é naturalmente. Então, para nós, a língua, ela é adquirida. Se nós pensarmos que a língua, não importa qual, seja português, seja inglês, enfim, ela é um código. E nós aprendemos códigos. Se eu falo inglês, o inglês é um código. Se eu falo português, o inglês é um outro código. E assim por diante. Então, se eu penso que a língua é adquirida,
naturalmente, de acordo com a minha vivência dentro da minha rotina, na escola bilíngue, esse repertório, essa aquisição vai acontecer nos dois idiomas. Então, aqui na escola, é permitido que nós utilizemos os dois idiomas, que nós façamos a alternância de um código para o outro. Então, nós podemos, sim, usar o português em certos momentos, e nós podemos, sim, usar o inglês. Quando, então, que eu vou usar o português aqui na escola? Quando nós visualizarmos na situação que é necessária a utilização da L1, da língua materna, para que a criança entenda melhor aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, quando nós temos uma criança em adaptação aqui na escola, essa criança ela não se adaptou com as pessoas ainda, ela não se adaptou com o espaço, ela nem sabe exatamente o que é o inglês. Então, a professora, ela faz o quê? Ela alterna a utilização da L1 com a utilização da L2. Porque essa criança que está se adaptando, ela precisa se acostumar. Ela precisa se adaptar. Então, é um momento em que é necessário fazer a utilização do português para facilitar o entendimento dessa criança que está em adaptação. Aos poucos, né, ao longo do tempo em que ela está conosco aqui na escola, a professora não utiliza muito mais o idioma. Por quê? Porque essa criança já tem ferramentas, já construiu um repertório suficiente para que ela possa escutar o inglês. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar um pouco mais claro, né? Então, a professora chega para um aluninho e ela fala assim, que color é essa? Então, ela usou o português e ela usou o inglês, ou seja, ela alternou de um código para o outro. Ou ela fala assim, fala para o seu friend que você quer o toy emprestado. Ou fala para o seu friend que você ficou sad com o que ele fez. Então, ela alterna, porque ela sabe que a criança ainda não criou repertório suficiente para entender tudo isso na segunda língua. Com o tempo, essa alternância diminui e aumenta a utilização do inglês. Nós não trabalhamos com tradução. Então, ninguém aqui vai perguntar para o aluninho como é que se fala porta em inglês. Porque não é dessa forma que ele aprende. Ele aprende como? Ele aprende naturalmente, ele aprende pela vivência. Bom, além do momento de adaptação, a professora também vai alternar a utilização de um idioma para o outro quando ela está introduzindo um novo projeto ou um novo tema que ela sabe que as crianças ainda não criaram repertório suficiente, vocabulário suficiente, conteúdo suficiente para entender aquela situação 100% no inglês, tá? Então, a proposta da Grow Up, ela vai sempre focar na vivência. Ela foca no dia a dia, né? Naquilo que a criança vive aqui dentro da escola. Então, seja na brincadeira, seja na hora do almoço, seja fazendo uma atividade, a utilização do idioma estará presente. Porque aqui nós adquirimos o idioma, as crianças, elas adquirem o idioma.
Existe sim a priorização do inglês, o foco é a utilização em sua maior parte em inglês, porque nós entendemos que da porta para fora da escola, a interação acontece 100% em português, né? Então, em muitos casos, a escola é o único espaço de interação com a segunda língua. Então, nós não trabalhamos com 50%, meio a meio, meio português, meio inglês. Não, nós priorizamos o inglês sim, mas nós entendemos que o português faz parte da vida dessa criança, que o português é a sua língua materna, é a língua do acolhimento, então nós não desprezamos a utilização do idioma na escola. Simplesmente a gente faz uma priorização, um pouco mais de inglês do que o português, devido ao que eu mencionei para vocês, ao fato de 100% das nossas famílias serem brasileiras, então a interação ela vai acontecer naturalmente dentro de casa. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam acompanhando aí, tá? Caso vocês queiram mandar alguma pergunta em relação ao que eu falei sobre a nossa proposta, por favor, fiquem à vontade. Nós temos ainda algum tempo aí para continuar a nossa conversa, tá bom? Bom, continuando, eu falei para vocês sobre a palavra aquisição. Qual é a diferença, então, de aquisição para aprendizado? Né? Eu reforcei com vocês que aqui na escola as crianças elas adquirem o idioma, né? Quando nós pensamos em aquisição, nós nos referimos ao contexto natural, como está no slide que vocês estão vendo aí, né? Então, a aquisição se refere ao contexto natural em que o falante adquire uma língua. A aprendizagem, por sua vez, refere-se ao contexto formal de aprendizagem de uma segunda língua ou de uma língua estrangeira, ou seja, refere-se ao contexto de aprendizagem de sala de aula. Bom, para clarear bem a diferença para vocês, eu quero que vocês pensem na experiência de um adulto. Então, quando um adulto precisa aprender um segundo idioma ou um terceiro idioma, ele busca uma escola de idiomas. Então, a escola de idiomas, ela é um contexto formal de aprendizado. Então, eu vou até a escola, eu tenho a sala de aula, a professora, o livro, né? E aí a professora ensina, passa para eles os conteúdos, existe interação, enfim. Mas nem sempre nós, né, como estudantes ali aprendendo uma nova língua, nem sempre eu consigo entender a aplicabilidade daquilo. Eu entendo o conteúdo, eu sei usar, por exemplo, vou conjugar o verbo no passado. Para quem tem um pouquinho de conhecimento aí no idioma, sabe que, por exemplo, present perfect é um assunto que é bem assim confuso, complicado, mas a gente aprende a usar, a gente aprende a colocar na frase, enfim. Mas nem sempre eu entendo quando usá-lo. Então, eu estou aprendendo aquilo, mas a aplicabilidade pode ser que venha, né? O entendimento pode ser que venha junto com o aprendizado do conteúdo, mas pode ser que eu aprenda a usar a estrutura, porém eu não sei aplicar no dia a dia, naquilo que eu realmente preciso, né? Então, quando nós pensamos em aprendizagem, nós falamos desse ambiente formal de sala de aula mesmo, né? Agora, quando a gente pensa em aquisição, está super relacionado com não somente aprender o conteúdo,
mas também entender quando utilizá-lo. E essa é a grande diferença. Quando eu sei utilizar, não somente gramaticalmente, mas inserir no contexto em que eu estou dentro. Eu até gostaria de compartilhar aí com vocês uma história que a mãe de uma aluninha aqui da escola me contou, né, que exemplifica super bem a questão da aquisição. Ela me contou que a filha dela estava brincando com o irmão, né, e em um determinado momento ela falou stop pro irmão dela. E ela perguntou, o irmão conhece um pouco do idioma, enfim, né? E ela perguntou para o filho o que ela havia falado, né? E aí ele falou: ah, mãe, ela disse stop, ela disse basta, pare, né? E a mãe achou super engraçado e ao mesmo tempo achou super interessante o fato de ela ter tido essa clareza, né, de utilização do stop naquele momento, porque o irmão estava incomodando ela. Então, não somente ela aprendeu o stop como pare, né? Stop é pare em português. Não, ela adquiriu aquilo, ela adquiriu aquele conteúdo, mas ao mesmo tempo ela entendeu quando utilizá-lo, né? Então, esse é o grande segredo de quando a gente fala sobre imersão. Esse é o detalhe, eu diria que é a pontinha do iceberg, né? É você saber usar no seu cotidiano, no seu contexto, no seu dia a dia, né? Então, pensando um pouquinho sobre isso, a gente também precisa separar um minutinho para refletir sobre as vantagens, né? Então, quais seriam exatamente as vantagens de matricular o seu filho numa escola bilíngue de imersão? Né? Será que efetivamente é bom para o meu filho aprender um novo idioma? Enfim, então eu quero trazer para vocês algumas dessas vantagens do ensino bilíngue, né? Então vamos lá. Falar mais de uma língua melhora a capacidade de abstração e amplia a atividade cerebral. Quando a gente fala sobre capacidade de abstração, pensando na criança, né? A criança, para ela, tudo é muito concreto, né? Tem que ser palpável, eu preciso ver. Quando ela é inserida num ambiente de imersão ou num ambiente de duas línguas, por exemplo, ela começa a entender que nem tudo é exatamente daquela forma, que existem outras possibilidades, né? E ao mesmo tempo, eu estou ampliando a atividade cerebral dela, porque é comprovado cientificamente que o nosso cérebro ele cria novas conexões, né? Para que essas novas informações sejam armazenadas dentro da gente, né? Então eu estou criando novas conexões neurais, eu estou fazendo o meu cérebro funcionar cada vez mais, né? Além disso, ajuda muito na memória, ajuda na atenção, né, na capacidade de você conseguir focar efetivamente em alguma coisa. Melhora a verbalização, como eu já falei, exercita o cérebro e previne, inclusive, doenças. Existem estudos que falam sobre o Alzheimer, o cérebro bilíngue, ele ajuda a prevenir o Alzheimer, por exemplo, né? Então, o ensino bilíngue, ele tem muitas coisas boas que
que trazem juntamente com ele, né? A última diz que estabelece uma série de benefícios para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, de resolução de problemas à empatia. Então, ela tem muito mais capacidade de se colocar no lugar do outro, ela tem capacidade de resolver conflitos, situações e problemas de uma maneira muito mais rápida, né? Então, todos os estudos apontam vantagens para o ensino bilíngue e não desvantagens, né? Muitas vezes a gente fica com dúvida em relação se confunde, se não confunde, mas na verdade, não. Não somente você traz o benefício de aprender um novo idioma, né? Mas como também vocês viram aí, existem outros benefícios que vêm junto, né? Além desses que estão mencionados, também é sabido que as crianças que são bilíngues, elas são muito melhores em matérias exatas, né? Então a gente só enxerga coisas boas aí quando nós pensamos no ensino bilíngue. E aí, pessoal, até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida? Tá tudo claro? Deixa eu perguntar aqui pro meu assistente se a gente tem alguma pergunta. Já temos alguma pergunta aí? Temos perguntas, legal. Alguns pais enviaram algumas perguntas, tá? Então, primeiramente, eu vou responder as perguntas dos pais que enviaram e logo após eu já respondo essas que estão sendo enviadas ao vivo, ok? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí duas perguntinhas. A primeira pergunta diz assim, ó. Vejo que vocês falam mais em inglês do que português. Vocês ensinam português ou a prioridade é em inglês? A comunicação é feita em inglês o tempo todo? Bom, eu fiz uma pequena introdução aí para vocês, né, sobre a nossa proposta. E a Grow Up, ela trabalha com o bilíngue de imersão, né? Mas, como nós também vimos lá no nosso primeiro ou segundo slide, uma escola bilíngue, ela se faz com duas línguas. Então, nós não podemos esquecer ou deixar de lado o português, né? Sim, a nossa prioridade é a segunda língua, o L2, né? Exatamente porque nós sabemos que da porta da escola para fora, a interação sempre vai acontecer em português, né? Ou em sua maior parte do tempo vai acontecer em português. Então, nós priorizamos a língua inglesa, sim, tá? Se a comunicação é feita em inglês o tempo todo, nem sempre, né? Como nós também já discutimos um pouquinho, nós trabalhamos o quê? Nós alternamos em determinados momentos, então nós alternamos a língua 1 para a língua 2 ou vice-versa, né? De acordo com a nossa necessidade para facilitar aí o entendimento das crianças. Lembrando que essa alternância de códigos acontece principalmente na época de adaptação, tá? E quando a professora vai trabalhar um projeto novo, do qual as crianças não possuem aí muito vocabulário relacionado àquele tema, ok? Bom, a pergunta seguinte, ela é um pouquinho mais longa, né? Mas vamos lá. Minha dúvida é em relação de uma criança que fala muito dentro de casa e não se comunica verbalmente na escola. Se isso é em decorrência de ser ensino bilíngue, em que algumas crianças criam este bloqueio de comunicação verbal. E quanto tempo normalmente eles demoram para começar a se soltar no novo idioma?
ou se isso não tem relação com o ensino bilíngue, não sei. Eu vejo que eles gostam da escola e aprendem, mas se fecham dentro do ambiente da escola. Isso é normal? Bom, essa pergunta a gente pode quebrá-la em duas ou três, na verdade, né? Mas vamos lá. É importante a gente alinhar as expectativas em relação ao falar, né? Então, quando essa mamãe fala assim que ela fala muito em casa e não se comunica verbalmente na escola, é importante que nós tenhamos bem claro, né, o que seria esse falar muito em casa e o que seria esse não se comunica na escola, né? As crianças elas se comunicam por diversas formas. Mas pensando no quesito verbal, né, no se comunicar, no falar, a gente tem que pensar que nós estamos lidando com crianças, né, são pequenos seres aí em desenvolvimento, que recebem estímulos o tempo todo, né, e existe sim muita expectativa em relação a quando essa criança vai produzir, né, na língua inglesa. Então, nós precisamos sempre entender um pouquinho mais, né, do que seria a minha expectativa como pai e o que exatamente eu posso esperar do meu filho como falante dessa segunda língua, né? Existem linguistas que afirmam que todos os aprendizes de uma segunda língua, de uma terceira língua, enfim, passam por um período em que eles chamam de período silencioso. Então, dentro desse período silencioso em que a criança passa, ela adquire aquele repertório, ela vai adquirir o conteúdo, enfim, ela vai absorvendo aquilo, né? Nem sempre ela solta verbalmente tudo aquilo que ela está absorvendo. E é isso que os linguistas chamam de período silencioso, né? O fato deles nem sempre se comunicarem de prontidão já na segunda língua pode ser por diversos fatores, né? Pode ser pelo fato de eles ainda não terem toda a estrutura de língua para que eles se sintam mais seguros para expor tudo aquilo que eles já sabem. Pode ser fator fonético, né? Pode ser um fator de desenvolvimento mesmo de estrutura da boca, enfim. A gente tem que respeitar o tempo dessa criança, a maturação dessa criança, porque com certeza, quando ela estiver pronta e segura, ela vai produzir sim dentro desse idioma, tá? Normalmente, o desenvolvimento auditivo da criança acontece muito mais rápido do que o desenvolvimento oral dela. Então, pode ser que vocês tenham já vivenciado casos dos quais a criança responde uma palavra em inglês, ou você faz uma pergunta em inglês, elas respondem em português, ou vice-versa, você faz uma pergunta em português, ela responde em inglês, né? Então, isso significa que ela está, sim, adquirindo aquele novo idioma, aquele novo código, mas nem sempre ela se sente pronta para expor tudo aquilo de uma vez. Então, nós precisamos deixá-los no momento deles, né? Respeitar isso e, com certeza, com a maturação deles, com a idade, né? Conforme eles vão ficando mais velhos, isso vai acontecendo naturalmente. Eu até gostaria de compartilhar com vocês uma experiência minha, né? O meu filho mais velho, ele estuda em escola bilíngue desde 1 ano e meio, e ele hoje tem 5 anos, e
O Gabriel, ele demorou muito para começar a expor aquilo que ele sabia, né? Então, sempre incentivei, enfim, sempre fui de fazer perguntas em inglês, de, de tentar como mãe, né? Todo pai, toda mãe tem muita expectativa, e eu também sou uma, né? E ele sempre foi de produzir aquilo que ele queria, do jeito que ele queria e no momento que ele queria, né? Então, houveram muitas vezes dos quais eu perguntei assim para ele: So, Gabi, how was your day? E ele me falou: Ah, foi tudo bem, né? Ou What did you eat today? E aí, de repente, ele responde para mim: Rice. Então, o legal do processo é a gente não tentar acelerar ou não pressionar as crianças, né? É realmente deixar com que eles, no tempo deles, façam essa produção natural. Da mesma forma que eles adquirem naturalmente esse idioma, eles também vão produzir naturalmente o idioma, tá? Existe uma dúvida aí dentro dessa pergunta que eu enxergo ser bem específico da criança que a mamãe mandou, né? Então eu gostaria de falar para essa mamãe que mandou a pergunta que existe um ponto aí do qual nós entendemos que é melhor a gente conversar individualmente, porque é bem pontual relacionado aí a eles, tá? Bom, vamos lá, continuando. Nós temos mais perguntas. É importante falar outro idioma o outro idioma fora da sala de aula? Ou o período em sala já é o suficiente? Ela não gosta de falar fora da escola. Quantos idiomas podemos ensinar ao mesmo tempo, sem confundir a cabeça das crianças? Bom, então vamos lá. Sobre você falar o inglês ou não em casa, eu entendo que é muito particular de cada família, tá? É claro que todo estímulo é muito bem-vindo. Então, se você, né, já tem o conhecimento do idioma, tem a fluência do idioma, eu acho que o estímulo é válido, né? Falar com a criança, interagir com a criança no idioma, isso não vai ter nenhuma perda, né? Mas como eu falei na pergunta anterior, a gente precisa só entender que a criança, ela produz no tempo dela, né? Então, nem sempre ela vai responder ou corresponder com aquilo que você está esperando. Eles são seres que já possuem vontade própria, né? Já são todos cheios de personalidade aí, então nós precisamos respeitá-los, certo? Então, todo estímulo é muito bem-vindo. Caso a família não tenha o conhecimento no idioma, também não se preocupe, porque ela não vai ser prejudicada pelo fato de não ter essa interação dentro de casa, tá? Como o nosso bilíngue aqui, a proposta é de imersão, a criança ela já tem bastante input dentro do idioma, né? Mas é claro que o estímulo é sempre bem-vindo. A mãe perguntou quantos idiomas a gente pode ensinar, né, para a criança sem confundir a cabecinha delas. Bom, se nós lembrarmos, né, que a língua é um código, então na teoria não existe limites. Não existe um número certo para que eu possa ensinar uma quantidade de idiomas para as crianças, né? Mas eu até gostaria de tomar um exemplo de uma outra aluninha aqui na escola, né? Que a mãe dela é estrangeira, então a mãe fala espanhol com ela, né? O pai fala em português com ela, e aqui na Grow Up ela tem a imersão no inglês. Então ela recebe repertório, né? Ela adquire repertório em espanhol, em português e em inglês, tudo ao mesmo tempo, né?
Então, é super natural isso para a criança, né? Então, assim, não existe uma resposta certa, um número certo de idiomas, né? Mas eu volto na minha fala lá na outra pergunta, em relação à expectativa, em relação ao que exatamente eu estou esperando do meu filho, da minha filha, tá? Lembrando que aqui na escola, o nosso ambiente é um ambiente de imersão, é um ambiente em que nós queremos que elas aprendam naturalmente. Quando a gente pensa em ensinar idiomas, aí a gente já leva para aquele lado mais formal, de escolas de idiomas, né? Então, eu não sei exatamente qual é o objetivo dessa mamãe, se ela deseja que essa criança aprenda mais de um idioma além do inglês ao mesmo tempo, né? Enfim, mas é importante respeitar o tempo da criança, respeitar a maturação dela e lembrar que eles têm aí uma vida inteira para aprender muita coisa, ok? Caso essa mamãe quiser conversar aqui com a gente em relação a um desejo de que essa criança aprenda um terceiro idioma, enfim, nós estamos aqui à disposição para orientar da melhor forma, ok? Bom, vamos lá, na próxima pergunta. Meu filho está no berçário, começando a aprender a falar. Quando a criança está aprendendo a se expressar, é comum trocar algumas letras, confundir algumas palavras. O contato com um idioma diferente desde tão de cedo interfere positivo ou negativamente nesse processo de aprendizagem? De uma certa forma, essa pergunta já foi respondida, né? Quando eu apresentei para vocês aí as vantagens do ensino bilíngue. Então, toda interferência, ela é positiva, tá? Ela não vai trazer nenhum malefício para o seu filho, tá? Então, relembrando aí que o ensino bilíngue, ele ajuda na atenção, ele ajuda na memória, ele ajuda na verbalização, ele é comprovado que ele ajuda até na prevenção de doenças, né? Então, não existem desvantagens, tá? Pode ficar despreocupada que o processo não vai atrapalhar ele, não, mesmo estando já tão cedo aí dentro de um conteúdo imerso, de um conteúdo bilíngue, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Espero que sim, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrem-se que vocês podem mandar as perguntas. Já já eu chego nas perguntas que vocês estão mandando aí no bate-papo, tá bom? As duas últimas perguntas e aí depois eu já vou para o bate-papo. Na escola, ele está aprendendo algumas palavras e comandos em inglês. E em casa conversamos em português. Como ele ainda é um bebê e está descobrindo tudo, quando aprende, por exemplo, a fazer bye-bye, é mais interessante em casa a gente ensinar para ele a dar tchau ou bye-bye. Ele entende com naturalidade que o bye-bye da escola e o tchau de casa são a mesma coisa? Sim, pode ficar despreocupada, viu, mamãe? Que ele sabe sim que o bye-bye da escola é a mesma coisa que o tchau de casa. Por quê, gente? O cérebro, ele não é separado, o cérebro bilíngue, desculpa, ele não é separado por setores, tá? Então, eu não tenho um setor português, um setor inglês, um setor alemão, um setor espanhol, isso não existe, ele não é dividido, tá? Eu quero que vocês imaginem que o cérebro bilíngue é como se fosse uma grande bacia. E aí, dentro dessa bacia, todo o repertório que a criança recebe, ela vai armazenando. Então, não importa se é bye-bye, não importa se é tchau, não importa se é choose, não importa. Tudo é armazenado dentro do mesmo local.
Deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? Quando a criança aprende uma palavra, né? Vamos pensar na palavra fotossíntese, né? A professora está trabalhando um projeto, e aí nesse projeto ela vai falar da fotossíntese, vai mostrar como que a fotossíntese acontece, enfim. E ela vai fazer todo esse trabalho de descrição de fotossíntese em inglês. Eu preciso ensinar em português o que é fotossíntese para o meu aluno? Não, eu não preciso. Porque ele consegue assimilar a informação, independentemente do idioma. Lembra que eu falei? É uma grande bacia. Então, se está tudo lá dentro, ele consegue assimilar. Então, quando você fala bye-bye ou quando você vai falar tchau, ele já sabe que você está falando a mesma coisa. Ele já entende. Então, não há necessidade de você ensinar 2 vezes a mesma coisa para o seu filho ou para a criança. Ela tem essa capacidade. Lembra que eu falei sobre as novas conexões neurais? Então, ela cria caminhos dentro do cérebro dela que faz com que essa assimilação aconteça naturalmente. Ok? Bom, nossa próxima pergunta. Um ponto que acho interessante na educação infantil bilíngue é o contato desde cedo com diferentes culturas e realidades distintas daquela que temos em nossa casa. Isso afetará a vivência das crianças com a cultura e o folclore brasileiro? Não, isso não afeta, tá? Logo no comecinho aqui do nosso bate-papo, eu falei para vocês que a escola bilíngue é o ambiente em que se falam 2 línguas, né? E eu também falei para vocês que a escola bilíngue, ela tem como concepção manter a identidade cultural brasileira e oferecer a possibilidade de domínio da língua estrangeira. Então, nós nunca deixaremos de lado a nossa cultura, né? Então, a gente tem sim momentos dos quais o foco vai ser relacionado com a cultura brasileira. Dentro do berçário, né, no baby, não existe ainda muita diferenciação, porque o nosso berçário ele ainda não é bilíngue de imersão, né? Então, a língua usada com maior prioridade é o português, e as professoras, elas utilizam o inglês em determinados momentos, diferentemente do infantil, do kids, né, que é o oposto. Lembra que eu falei que é ok a gente alternar entre uma língua e outra, mas que a nossa prioridade é sim o inglês, né? E que conforme essa criança adquire repertório, ela adquire segurança e conhecimento, a tendência é que o inglês seja muito mais utilizado do que o português, né? Então, se a gente, por exemplo, pegar as crianças aí que começaram no início do ano para agora, hoje essas crianças já estão interagindo com as professoras 100% em inglês. No começo do ano isso não acontecia, né? Porque existe toda aquela questão de adaptação, enfim. No Kids, a gente tem a aula de letramento. E no final de letramento, desculpa, não no final, né? Na aula de letramento, a professora ela vai falar em português, né? E dentro da aula de letramento, ela vai contemplar todo o tempero brasileiro, né? Então, ela vai trabalhar o dia do folclore, ela vai trabalhar o dia do índio, ela vai trabalhar a festa junina, né? Porque nós não podemos desprezar a nossa raiz, nós não podemos desprezar a nossa cultura, ok? Então, fique despreocupada, porque dentro de um ambiente bilíngue, certo? Então, são 2 línguas bilíngue, as culturas também fazem parte disso. Então, eu trabalho sim a cultura
relacionada à L2, à língua inglesa, mas eu trabalho sim, eu não desprezo a nossa língua, a nossa língua materna, que é o nosso português, ok? Pessoal, até aqui tudo bem? Espero que vocês estejam aí acompanhando. Lembrando que essa é a minha primeira webinar, tá? Então, eu estou tentando ser a mais claro possível, enfim, mais sucinta possível para que vocês entendam aí como que é a nossa rotina aqui na escola, tá? Agora a gente tem alguns minutinhos sobrando, então eu vou para as perguntas que as mamães mandaram aqui, ok? Durante o nosso bate-papo. Então vamos lá. Voltei. Deixa eu beber um pouquinho de água, ok? Só um minuto. Então vamos lá, ó. Eu tenho 5 perguntinhas, ok? Tem uma mãe que está perguntando assim, ó. Quantas horas as crianças vivenciam o inglês por dia, tá? Se a gente considerar o período pedagógico, o nosso período pedagógico é de 5 horas, né? Então, quem vem de manhã faz das 7h30 às 12h30 e quem vem à tarde faz das 13 às 18, tá? Todos os dias nós temos aula de letramento e 4 vezes na semana nós temos atividades extras. Eu falei para vocês agora há pouco que o letramento acontece em português, né? As atividades extras também. Então, a aula de educação física, a aula de ginástica, a aula de teatro e a de música, lembrei, acontecem em português também, tá? Então, se o nosso período pedagógico tem 5 horas, pelo menos 1 hora daquele dia, ela está interagindo na L1, que é o português, ok? As demais horas, a sequência didática, enfim, vai acontecer em inglês, ok? Então, pensando no nosso período pedagógico de 5 horas. Quando a criança fica num semi-integral ou no integral, essa quantidade ela vai aumentar, né? Porque o nosso integral também tem uma proposta bilíngue. Então, eles também terão a interação com o inglês, tá? Então, se a criança fica no integral, ela vai interagir em inglês, ok? E também vai ter um pouquinho de interação no português, porque aí a gente entende que o período está mais estendido, então é importante também estender um pouquinho da interação no português, tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Bom, a próxima, ok? Vamos lá. Meu filho fala com o pai em espanhol, comigo em português e na escola em inglês. Acho que estou forçando muito meu filho. Mamãe fica despreocupada que o seu filho, ele consegue. Ele tem total capacidade, ele possui ferramentas absurdas para receber todos esses inputs, para receber todo esse repertório, independentemente do idioma, tá? Lembra que eu falei que o cérebro da criança, ele não está dividido em setores. Então, não existe um setor espanhol, um setor inglês e um setor português, tá? O cérebro, ele é como se fosse esse copinho aqui, ó. Ele é uma coisa só. E todo o conteúdo, todo o repertório que ele vai recebendo, ele vai armazenando nesse mesmo lugar. E dentro da cabecinha dele, ele cria conexões, tá? E essas conexões faz com que ele use naturalmente todos os idiomas. Naturalmente. Ah, mas ele confunde. A confusão faz parte do processo, tá? Então, se seu filho, se ele escuta em espanhol e responde em português, se ele escuta em português e responde em espanhol, se ele escuta em espanhol e responde em inglês, enfim, isso faz parte do processo do cérebro bilíngue, tá? Futuramente, ele vai ter ferramentas e maturação cognitiva de escutar em espanhol e responder em espanhol.
Ele vai ter uma consciência maior disso, tá? Mas por enquanto tá tudo certo. Fique despreocupada que não tem desvantagens. Pelo contrário, ele tá com vantagem aí, porque nem bilíngue ele é mais, né? Ele já passou do bilíngue, então fica despreocupada que tá tudo bem, ok? Vamos lá. Você falou que eles assimilam o vocabulário em inglês. Por exemplo, cores, animais, enfim. Eles aprendem também em português? Acho que essa pergunta, ela é bem parecida com a pergunta do tchau, né? Do tchau e do bye bye. Não existem dois aprendizados, tá? Existe só um. Então, se eu aprendi yellow e de repente eu escuto o amarelo, eu sei que é a mesma coisa, apenas em códigos diferentes. Eu não preciso falar que isso aqui é yellow e que isso aqui é amarelo. Não preciso ficar ensinando amarelo, yellow, não. Ele vai assimilar naturalmente ambos os códigos, ambas as línguas, tá? É bem parecido com o que eu falei do tchauzinho mesmo, né? Ele sabe que é tchau e ele sabe que é bye bye, porque dentro daquela bacia, né, que tem lá todos os conteúdos, os repertórios, dentro dali, ele já possui conexões, ele já possui ferramentas de assimilação, né? Então eu não preciso ter um trabalho duplo aí, ok? Mais perguntas, hein? Tá chegando mais perguntas, gente. Tô adorando. Que bom, fico feliz. A escola tem objetivos para cada turma na aquisição do inglês? Bom, então vamos lá. Sim, nós temos objetivos, né? Cada turma possui o que nós chamamos de matriz curricular. Então, mesmo não tendo um sistema apostilado, nós temos uma matriz, nós temos um direcionamento, nós temos um guia, tá? Para cada fase. Então, eu tenho uma matriz que me fala quais são os objetivos que eu preciso alcançar com as crianças do Kids 2, com as crianças do Kids 3, do Kids 4 e do Kids 5 o ano que vem, né? Então, eu tenho, sim, objetivos, tá? Assim, eu preciso trabalhar isso com as crianças. Então, eu sei que, por exemplo, lá no Kids 2, eu preciso trabalhar cores com eles, né? E como eu falei previamente para vocês que não existe a necessidade de ensinar duas vezes, né? Uma vez que eu ensinei em inglês, ou melhor, né? Uma vez que a criança adquiriu aquele conteúdo em inglês, ele vai ser exposto por aquele conteúdo em português de uma outra forma, na aula de letramento ou na aula extra, enfim. E ele vai conseguir assimilar aquilo automaticamente, tá? Então, os nossos objetivos são únicos. Não existe um objetivo para a língua materna e um objetivo para a segunda língua, tá? O objetivo é um só para as duas. A diferença é que eles aprendem simultaneamente, né? Eles possuem essa capacidade, como eu falei para vocês, tá? Diferentemente de um contexto formal de escola de idiomas, porque quando você pensa na escola de idiomas, o livro ele é muito mais normalmente os livros de escola de idiomas, eles são orientados através de conteúdos, né? Seja um conteúdo gramatical, seja um conteúdo lexical, enfim. Então, inverte um pouco, né? Aqui não. Eu não tenho o objetivo de ensinar o verbo to be para minha criança, né? Eu tenho o objetivo de ensinar a ela quem ela é. E aí, dentro desse ensino, dentro desse processo, ela vai saber que é I am, ou eu sou, né? Lembra que eu falei? Não é só o conteúdo, mas a aplicabilidade dele. Então, é exatamente isso. Aqui ninguém vai ensinar I am, you are, he is.
né? Então, dentro do conteúdo é que a gente vai trabalhar o idioma e eles aprendem dessa forma, tá bom? Bom, no final do ciclo, tem mais uma pergunta aqui. No final do ciclo, vocês esperam que as crianças estejam já falando ou não? Bom, essa pergunta remete muito ao que eu falei para vocês quando nós falamos sobre a. Teve uma pergunta que nós falamos sobre o período silencioso da criança, né? Então, nós entendemos e sabemos que as crianças, sim, são capazes e vão produzir e vão falar em inglês, né? Mas é uma linha muito tênue quando eu falo da minha expectativa em relação à fala da minha criança, à produção do meu filho, tá? E aquilo que efetivamente ele vai produzir quando ele estiver pronto, ok? Eu retomo o exemplo do meu filho. Até o ano passado ele não produzia, ele não falava, ele não queria. E esse ano, de repente, ele desinvestou a falar. E ele fala frases e mais frases em inglês, né? Então, o nosso trabalho, ele é focado para o desenvolvimento auditivo e para o desenvolvimento oral. E as crianças vão produzir isso, né? Já estão produzindo, né? Nem sempre o produzir é falar 100% uma frase em inglês. Se ela está mesclando o idioma, ela já está produzindo no segundo idioma, né? Então, a produção já existe. O desenvolvimento da fluência, ela vai acontecendo com o tempo, tá? Mas, com certeza, lembrando que é importante respeitar o tempo da criança, tá? Então, eu vou pedir para vocês, encarecidamente, que vocês não pressionem os filhos de vocês, ou que vocês fiquem perguntando para eles, como é que fala mesa em inglês? Como é que fala porta em inglês? Como é que fala amarelo em inglês? Porque não é assim que eles aprendem. Lembra? Eles aprendem pela vivência, naturalmente, e não traduzindo. Tá? Então pode ser que ele já saiba falar yellow, mas ele não tenha noção do que é amarelo. E tá ok, tá tudo certo, porque faz parte do processo de assimilação, ok? Nós temos mais perguntas. Vamos lá. Para pais não bilíngues e querem estimular seus filhos em casa, sem que seja vídeos, de que forma possamos interagir mais com as crianças? Bom, então vamos lá. A internet é uma excelente ferramenta, né? Então, existem os vídeos, enfim, mas existem também aplicativos que vocês podem instalar nos tablets, nos celulares. Aplicativos, assim, pensando na faixa etária das crianças, ok? Então, se vocês forem baixar um aplicativo de ensino do idioma, lembrem que tem que acompanhar a faixa etária, né? Então, vocês podem pensar em aplicativos, vocês podem até, de uma certa forma, interagir com a criança, buscando dela esse ensino, né? Então, como é que foi a escola hoje? O que você aprendeu? Conta para a mamãe, qual é a musiquinha que você está cantando na escola? Enfim, existe também esse contraponto, né? De a criança ser a detentora aí desse conhecimento que os pais não têm e ela poder compartilhar com os pais, tá? Mas pensa nisso, pensa nos aplicativos, pensa nessa interação de você entrar um pouquinho mais dentro do que ela está aprendendo, tá? Questiona ela sobre os projetos, né? Então a gente manda aí o Hello Family toda sexta-feira que fala um pouquinho dos projetos, pergunta para ela, e aí, como é que tá o projeto que você está fazendo na escola, né? O que você descobriu? O que vem da Terra, por exemplo? A Lu Kids For está fazendo um trabalho sobre o que vem da Terra, né? Então, o que você descobriu que vem da Terra? Ah, que legal! Então, as fruits vêm da Terra, né? Então, isso, com certeza, você vai conseguir interagir um pouco mais com ela, ok?
Bom, pessoal, eu vou responder mais 2 perguntinhas, tá? E aí depois, se vocês tiverem mais, vocês podem mandar, que eu respondo por WhatsApp ou pessoalmente, ok? Para não prolongar tanto aí. Então, vamos lá. Nas aulas de letramento, as crianças já estão no processo de alfabetização em português. Isso acontecerá também em inglês? Ele vai perceber a diferença entre as duas línguas, como o som das letras e a estrutura da língua? Bom, então são algumas perguntas, eu vou quebrar um pouquinho para não confundir, ok? Vamos lá. Quando a gente fala de letramento, é importante a gente ter na nossa cabeça que letramento não é alfabetização, tá? O letramento, ele envolve muito mais do que ensinar as letras, ensinar a ler e a escrever. O letramento fala sobre aquisição de vocabulário, o letramento fala sobre o incentivo à leitura, né? Então, existe outras coisas que envolvem uma aula de letramento. Inclusive, né, esse aqui é o nosso primeiro webinar, vão acontecer outros, e a gente tem previsto aí um webinar para falar de letramento com vocês, tá bom? Mas eu vou comentar aqui a pergunta. Então, eles estão sim trabalhando a letra do nome, reconhecimento da letra do nome do colega, da mamãe, do papai, o nome por completo, né? Então, isso já está sendo feito, esse trabalho com as crianças, sim, ok? Mas também existe um trabalho sendo feito em inglês dentro do próprio projeto que a professora conduz, tá? Ela vai sim também trabalhar isso e já está trabalhando, ok? A criança, a segunda parte da pergunta fala assim, se ela vai perceber a diferença entre as duas línguas. Ela vai perceber, porque ela vai entender que o A é de abelha, né? E ela também vai entender que o A é de apple, mas não é A, é A, né? Então, ela vai ter essa percepção, sim, porque o inglês, no caso, pensando na estruturação da língua, pensando no idioma em si, né, o fonema dele, a fonética dele é muito diferente, né, então, a criança, ela vai aprender que T is for tree, né, então, o T tem o som de T para tree, mas tree é árvore em português. Então, é A, né? Então, ele vai ter essa consciência sim, tá? Isso vai acontecer naturalmente também, não se preocupe. Eu falei ao longo do nosso bate-papo que a criança não precisa ser ensinada 2 vezes, lembra? Porque ela vai assimilando tudo. Então, não se preocupe que isso vai acontecer também. Inclusive, a estruturação da língua, tá? Mas quando você pensa em estruturação da língua, a gente tem que já pensar no ensino fundamental, ok? O infantil não foca em estruturação de língua, é desenvolvimento oral mesmo. Então, a estruturação formal, que a gente vê lá com exercício e tal, não acontece no ensino infantil, e sim lá no ensino fundamental, ok? Mais uma perguntinha aqui, ó. Cris, você acha pesado ou antecipado demais passar a assistir filmes e desenhos em inglês? Eu não acho, tá? Eu vou até linkar essa pergunta com a pergunta da mamãe que queria saber sobre em relação a falar ou não inglês dentro de casa, né? E para mim, como eu falei, todo estímulo é muito bem-vindo, tá? Vamos só abrir um parênteses aqui e lembrar que a capacidade de foco e concentração das crianças é menor do que a nossa. Então, a gente não pode esperar que a criança fique sentada por 1h30 assistindo um filme, ok? Isso não vai acontecer. Pelo menos em casa não acontece, gente. Se acontece na casa de vocês, eu acho isso maravilhoso. Mas eles não focam, né? Eles têm o tempo deles ali. Então, se você quiser colocar um vídeo, sempre tenta colocar coisas menores,
tá? Coisas assim de 5, 10, 15 minutos. Você conhece seu filho, você sabe o quanto ele tem a capacidade de foco para assistir alguma coisa, ok? Então respeita aquilo, não passa muito porque não vai dar muita diferença, tá? E até lembrei de uma coisa bem interessante que eu vou compartilhar com vocês, que pode chegar até um ponto da criança falar assim, não, mamãe, mas eu não quero em inglês, eu quero em português. Ou vice-versa, ah, não, mamãe, eu não quero assistir esse vídeo em português, eu quero em inglês. E isso é muito legal, tá? Porque ele já está iniciando um processo de conscientização de o que é uma língua, o que é a outra, né? E lembrem-se sempre do que eu falei lá no começo. Vamos respeitar as crianças, né? O tempo delas, afinal, elas são somente crianças. São seres aí em desenvolvimento, são seres capazes de muitas coisas, né? E o que a Grow Up faz aqui é simplesmente intensificar um pouquinho ou engajá-los de uma forma um pouquinho mais intensa para que toda a capacidade que eles possuem aí seja atingida, ok? Bom, pessoal, eu não sei se a gente tem mais perguntas. Temos mais perguntas? Não temos mais perguntas. Pode ser que vocês, de repente, tenham uma pergunta aí ao longo do final de semana. Enfim, fiquem à vontade, tá? De mandar a pergunta. Pode ser pelo WhatsApp, enfim, pode ser até pelo nosso canal mesmo. Não tem problema, ok? Eu gostaria muito de agradecer a vocês que ficaram aqui nessa 1 hora aí comigo, né? O intuito da webinar é conversar um pouquinho mais, me aproximar um pouquinho mais de vocês aí, né? Esclarecer um pouco mais em relação ao nosso trabalho. Eu quero muito que vocês se sintam bem confiantes, seguros em relação ao trabalho que nós estamos fazendo aqui com as crianças, tá? Agradeço demais pela participação de vocês. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aí no nosso canal, tá? A Grow Up tem um canal no YouTube, então se inscrevam, porque a nossa intenção ao longo desse ano é fornecer muito conteúdo aí para vocês, ok? Esqueci de uma coisa. No término da nossa webinar, vocês vão receber uma pesquisa, tá? Uma pesquisa de satisfação relacionada a essa webinar. Então, eu peço que vocês respondam, porque o feedback de vocês para nós é muito importante. É com esse feedback que a gente vai melhorando cada vez mais, tá? Essa webinar vai ficar disponível no nosso canal. Então, quem não conseguiu assistir, vai poder assistir. Quem quiser revisitar aí as informações, podem revisitar também. Nós estamos aí sempre à disposição de vocês, ok? Então, um excelente final de semana. Aproveitem aí o sábado, o domingo. E agradeço demais. Thank you very much. E vejo vocês na segunda, ok? Então, bye bye para vocês.